Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, vou falar de Fórmula 1. Vou falar do recorde de 92 vitórias conquistado pelo Lewis Hamilton, que agora é o maior vencedor da história da Fórmula 1. Isso aconteceu, né? Esse feito foi realizado no domingo. E eu só tô conseguindo parar para gravar agora, rapaz. A vida tá correria danada, toda hora trabalhando muita em função aí das transmissões do futebol, mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo para falar de um dos maiores atletas de todos os tempos e um dos maiores pilotos de todos os tempos. Estou falando de Lewis Hamilton, que simplesmente conseguiu quebrar um recorde, uma marca que até pouco tempo, sei lá, há 3 anos, há 4 anos, era algo que você dizia, e se você fizesse uma enquete, alguém vai quebrar? Provavelmente diriam que não. Aí o Vettel começou a encaixar ali com aquela Red Bull maravilhosa ali, começou a encaixar várias vitórias, o pessoal falou, opa, será que é? E não foi o Vettel, foi o Lewis Hamilton com uma Mercedes também igualmente maravilhosa. Só para terem ideia do tamanho desse feito, as 92 vitórias do Hamilton, que acabou passando o número de 91 vitórias do Michael Schumacher, esse número de 92 é a soma do que ganhou o Prost, Alan Prost, 51 vezes, com Ayrton Senna, 41 vezes. Se você somar 51 mais 41, dão exatamente as 92 vitórias do Lewis Hamilton. E aqui eu não estou, esse vídeo não é para definir o lugar do Hamilton na história. Eu acho que eu nem tenho qualidade, nem tenho capacidade para definir isso. Eu estou aqui para falar exatamente do feito do Lewis Hamilton, que desde o início você já via como o Hamilton era diferente. Um piloto muito técnico, um piloto que sempre, desde o início, tirava mais do carro, independentemente da qualidade do carro. Um piloto consistente e um piloto que no seu primeiro ano foi capaz de desafiar, foi capaz de peitar o bicampeão da Fórmula 1, que era o Fernando Alonso. Fernando Alonso sai da Renault, né? Da Renault, porque era Benetton, virou Renault, exatamente. Ele sai da Renault bicampeão, com todo o gás, com todo o cartaz. Na época, muita gente cravando que o Fernando Alonso era o melhor piloto do grid, o mais capaz, o mais consistente. E o Lewis Hamilton, que estava no primeiro ano, era um novato ali, ele estava ali para ser o papel de segundo piloto. Desde o início ele falou, eu não serei segundo piloto. Peitou e bateu de frente com o Hamilton, bateu de frente com o Alonso, superou o Alonso em vários momentos, e acho que essa briga até acabou fazendo com que o título fosse para o Raikkonen, né? Aquele 2007 o título acabou com o Raikkonen, mas isso já era um cartão de visitas do Hamilton, que seria campeão no ano seguinte, 2008, naquele final de prova épico em Interlagos, que o Massa cruza a linha de chegada como campeão e o Hamilton passa o Timo Glock lá uma das últimas curvas de Interlagos e é campeão, e ali estava claro que a gente estava com um piloto diferente, a gente estava com um piloto fora do comum. E ao longo daí o Hamilton só confirmou isso, sempre tirando mais do que a McLaren, que logo depois entrou num declínio, poderia dar. E aí o Hamilton em 2012 decide deixar a McLaren e ir para a Mercedes. Hoje é mole dizer que o Hamilton está no melhor carro, e está mesmo. Mas é importante dizer, né? O Hamilton, quando ele vai para a Mercedes estava longe de ser o carro dominante do grid. O carro dominante do grid naquela ocasião era a Red Bull, era o time austríaco que deu 4 títulos para o Sebastian Vettel. Então, assim, quando o Hamilton decide trocar uma McLaren decadente por uma Mercedes, ele primeiro acredita no projeto do Niki Lauda, no projeto não do Niki Lauda, mas o projeto do Niki Lauda ali, ele era o rosto, né, o rosto esportivo, mas o projeto da Mercedes, e o Hamilton ajuda a mudar a história da Mercedes. Então, isso é um ponto importante, né? Quando o pessoal diz, o Schumacher trabalhou numa Ferrari imbatível. Não,
o Schumacher contribuiu para tornar a Ferrari imbatível. É só você ver, quando o Schumacher vai para a Ferrari não ganhava um título desde 79, um título de pilotos. Então, o Schumacher tornou. Da mesma forma, o Hamilton. O Hamilton ajudou a tornar a Mercedes imbatível. E aí, depois, a Mercedes foi crescendo. Em 2013, ainda não dá, mas já é uma melhora. E a partir de 2014, a Mercedes e o Hamilton são praticamente imbatíveis, né? De 14 a 19, o Hamilton ganha 5 títulos. O título que ele não ganhou, ele perdeu para o seu companheiro de equipe, o Nico Rosberg. O Rosberg foi campeão, mas o Hamilton, por exemplo, lógico, eu não estou aqui questionando o título do Rosberg, não, só estou dizendo, dando um parâmetro, né? O Rosberg foi campeão, mas o Hamilton ganhou mais corrida no ano, então mostrando ali o nível de competitividade do Hamilton, não levou, e o Rosberg ganhou com todo o mérito. Mas de lá para cá são 6 títulos, são 6 campeonatos e 5 títulos do Hamilton. E eu não sei nem se eu vou fazer um vídeo depois. Acho que esse vídeo já vale para quando o Hamilton for campeão, porque mais dia, menos dia, o Hamilton vai ser campeão da temporada 2020, é questão de tempo. E aí acho que eu nem sei se eu vou fazer outro vídeo, acho que esse vídeo já vale para os dois. Por quê? Porque você mostra bem. E aí ele vai empatar com o Schumacher também em títulos, né? Ele vai empatar, vai ficar com 7 títulos e aí já superou o Schumacher nas vitórias, vai empatar com o Schumacher em 7 títulos. É importante a gente dizer assim o nível de piloto que é o Hamilton. Vocês estão vendo essa foto histórica aqui? É uma foto histórica ali do meio dos anos 80 na Fórmula 1 e que estão ali sentados num guarda-reio, o Piquet, o Mansell, o Prost e o Ayrton Senna. Na ocasião, nem o Mansell nem o Senna eram campeões do mundo ainda, depois viriam a ser. Eu, particularmente, acho que o Mansell está a passeio nessa foto aí, porque ele era infinitamente menos piloto que esses três, infinitamente menos piloto que o Schumacher, infinitamente menos piloto que o Lewis Hamilton. Mas, enfim, a foto está aí, e a verdade é que o Hamilton ele é digno de estar nessa foto, né? O Hamilton é digno de estar no meio desses caras aí, como o Schumacher também. Por quê? Porque a gente está vendo um cara diferente. A gente está vendo um cara que dominou. Aí você vai dizer, mas e o carro? Gente, nunca... Vou trocar. Na história da Fórmula 1, sempre que você uniu melhor carro com melhor piloto, você teve domínio. E é o que acontece. Se você unir melhor carro com melhor piloto, você sobra. Isso não quer dizer que não tem piloto bom hoje, como não quer dizer que não tinha piloto bom na época do Schumacher. Lógico que tinha. Agora, você une melhor carro com melhor piloto, dá nisso. E o Hamilton é disparado o melhor piloto. Então, você não pode colocar isso. Sem contar o quanto a dominância, a qualidade do Hamilton, ela fez com que a impressão de outros pilotos seja pior. Porque o Hamilton tem 92 vitórias. Vamos supor que ele tivesse parado em 60 vitórias, ok? 60, que já é um número absurdo. Ele já era maior do que o recorde do Prost de 51. Você teria 30 vitórias aí para distribuir entre outros pilotos da geração. E que não foi feito graças ao nível que tem o Lewis Hamilton. Então, assim, eu odeio quando você começa a querer diminuir feitos dizendo, não tem piloto, não tem isso, é o carro. Gente, é impossível na Fórmula 1 alguém ganhar com um carro médio. Impossível, nunca na história houve alguém ganhar com um carro médio, ser campeão com um carro médio. Você tem ali na década de 80 que você tinha vários carros bons, vários carros no mesmo nível, mas você ganhar com um carro ruim, não tem como. Não tem como. Então, assim, é só você ver a história do Senna. O Senna ficou vários anos na Lotus, que era um carro, na época, médio. Ele foi ser campeão quando ele foi para o melhor carro do grid, que era a McLaren, na época, lá em 88, né? Então, assim, isso daí não vamos colocar o saudosismo aí. E aí, eu vou partir para um item do vídeo, que, aliás, é o título do vídeo, e eu estou deixando para o final, que é um fato emblemático. O único piloto negro a correr na história da Fórmula 1, o Hamilton não é o primeiro piloto a dirigir um carro de Fórmula 1, né? O Willie T. Ribbs, americano,
Ele dirigiu a Fórmula 1 lá no fim dos anos 80, mas ele não correu uma corrida, ele só fez testes, né? O único negro a correr na história da Fórmula 1 é o maior vencedor de corridas e em pouco tempo será o maior campeão. Isso é muito significativo para uma época em que a gente está justamente discutindo questões como igualdade racial, questões como racismo estrutural. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Um negro é o maior vencedor de um esporte dominado, não é nem dominado, um esporte exclusivo, praticamente exclusivo de brancos. E vai ser o maior campeão, pelo menos por enquanto, empatado com o Schumacher. Isso é muito significativo. E é mais significativo ainda pela postura do Hamilton, postura combativa, postura de chamar a atenção para esses pontos de igualdade racial, de violência policial contra negros, de racismo estrutural. E muita gente diz, o esporte não pode se misturar com política, ele tem que se preocupar em pilotar e tudo, temas que a gente já viu várias vezes, tema que eu abordei um pouco até no vídeo aqui sobre o título do Lakers na NBA, falando do LeBron, tô deixando o card aqui em cima. E o Hamilton se posiciona, o Hamilton veio junto já há algum tempo. É que em 2020 isso virou um assunto que está dominando o noticiário em função dos protestos nos Estados Unidos, que depois se protagonizaram em outros lugares também, mas o Hamilton já tem essa postura há algum tempo. A própria presença do Hamilton nesse ecossistema predominantemente ou quase que exclusivamente branco sempre foi um protesto. E mais recentemente, ou de uns tempos para cá, o Hamilton colocando o dedo na ferida, na própria corrida que ele quebrou o recorde. Aliás, que pista boa essa de Portimão em Portugal, hein? Tem que ficar no circuito. Muito boa pista. Aliás, o Hamilton deu show no fim de semana, né? Arrebentou, largou mal na corrida, mas rapidamente conseguiu, com a consistência, a rapidez e superou o Bottas ali na casa de 20 voltas e depois levou o carro até a vitória. Então ele nessa própria prova de Portimão em Portugal, ele mostrou mais uma vez, falando da situação na Nigéria. Então assim, é muito bom ter e é muito necessário ter um Hamilton, e muito representativo que o único piloto negro a ter corrido na história da Fórmula 1 é o maior vencedor e em questão de dias será também o maior campeão. Muito obrigado, Lewis Hamilton. Você é um cara muito necessário. E como disse o Kleber Machado na transmissão da TV Globo, Lewis Hamilton é o novo parâmetro da Fórmula 1. Uma Fórmula 1 que abre espaço para um negro ser o seu maior vencedor, em breve ser o seu maior campeão. O nível de competitividade, o nível de rapidez, de destreza pilotando, o nível de dominância que ele fez, o Hamilton, como disse o Kleber Machado, o novo parâmetro da Fórmula 1. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já conhece. Se você gostou, like, importante pra gente. Se inscreve no canal, estamos chegando pra gente chegar a 250 mil inscritos. Sininho das notificações, que aí você não perde nada aqui nos vídeos novos do canal. E copia esse link, espalha nos seus grupos de Fórmula 1, você que aí tem um WhatsApp grupo de Fórmula 1 que você comenta, espalha lá pra galera comentar. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau.